Hebreus 11:30. Hebreus 11:30. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, podermos nos reunirmos no nome do Senhor Jesus Cristo, para juntos adorarmos a Deus. Deus abençoe também nossos irmãos através da internet, que mais uma vez dedica o seu tempo, a sua vida, para um momento de adoração no seu lar. Amém? Deus continue vos abençoando. Hebreus 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, neste momento que estamos na Tua casa para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor tem liberdade para falar neste púlpito, Pai. O Senhor sempre teve liberdade para falar neste púlpito aquilo que o Senhor quis falar, Pai. Neste momento, Pai, o Senhor também continua tendo a liberdade, porque este púlpito não é meu, Senhor. Este púlpito é do Senhor. O Senhor tem falado através deste púlpito, através de um homem, Senhor, por tantos anos, pregando a Tua palavra, a palavra da hora, a palavra revelada, Senhor. E nesta hora, Pai, o Senhor também pode operar no nosso meio, porque o Senhor tem liberdade. O Espírito Santo tem liberdade para falar nesta igreja, para falar com o Teu povo, Senhor. Como diz o Teu profeta, o Espírito Santo foi preso por 2000 anos, mas ele foi solto na luz do entardecer. Fale conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem assentar. Eu gostaria de falar neste culto sobre o tema: por que não somos uma denominação? O que é uma denominação? As pessoas precisam ter revelação do que é uma denominação. Porque senão, o espírito denominacional as rodeia e elas não sabem o que é ser denominação. Porque não tem luz, não tem revelação. E o profeta, o próprio irmão Branham, no seu dia, ele pregou a mensagem intitulada: por que não somos uma denominação? E nesta noite, eu quero tomar este título do profeta e pregar outra vez: por que não somos uma denominação? O irmão Branham diz na mensagem que uma denominação é um sistema feito pelo homem. Uma denominação é um sistema que separa um homem do outro homem. É uma cerca, diz o irmão Branham. É um muro que as pessoas constroem ao redor de um pensamento, ao redor de uma doutrina, e elas formam uma cerca, elas formam um muro, elas formam uma divisão. Note que o espírito denominacional, ele forma uma divisão, e ele é um espírito.
Ele é um pensamento. E então, quando ele se forma uma cerca, uma divisão, diz o irmão Branham que ele separa o homem do próprio homem. Ele separa um irmão do próprio irmão. Ele separa um pastor de outro pastor. Porque eles constroem uma cerca, eles constroem um muro, eles constroem uma divisão. Ao invés do pregador separar o homem do pecado, separar o homem do pecado, mostrar para o homem que Deus é luz, que Deus é um caminho mais excelente, separando o homem do mundo, separando o homem do pecado. O diabo traz um espírito denominacional na igreja, e ao invés de separar o homem do pecado, eles separam o homem do próprio homem. Eles fazem divisões. Satanás faz divisão, meu irmão. Satanás faz divisão. Porque Satanás constrói um muro, uma cerca. Ninguém mais pode entrar ali. Ninguém mais pode sair dali. Porque é uma prisão. É uma prisão. É o que queriam fazer de nós aqui em Franca. Queriam construir uma cerca aqui em Franca. Queriam construir um muro aqui em Franca. Para que nós ficássemos presos a um pensamento, a uma doutrina que não é certa, diz o pastor Osmar. Mas esta igreja aqui em Franca, ela nunca foi uma denominação. Porque esta igreja sempre teve um pastor que nunca gostou de muro, nunca gostou de cerca. Nós conhecemos o pastor Osmar, vivemos com o pastor Osmar aqui. E o pastor Osmar nunca gostou de muro, de cerca, construir uma prisão em torno de algo. Nunca gostou de divisão. Pastor Osmar, quando tinha alguém em cima do muro, pastor Osmar derrubava essa pessoa de cima do muro, através da pregação, através da palavra. Porque com Deus, meu irmão, você não pode ficar em cima do muro. Ou você crê, ou você não crê. Ou você está com a palavra, ou você está com Satanás. É Deus e Satanás, meu irmão. Não adianta querer ficar em cima do muro. Ou é por nós, ou é contra nós. Porque aqui em Franca não existe muro. E se tem alguém em cima de qualquer muro, a palavra derruba. Você tem que tomar sua decisão. Ou você está com a palavra, ou você não está. Eles estão dizendo, meus irmãos, que nós somos uma denominação. Porque a igreja de Franca usou da soberania da igreja. Conforme a chave para a porta, parágrafo 58, que a soberania da igreja é o mover de Deus para poder escolher o seu pastor. Então eles não sabem o que é ser uma denominação. Porque se a igreja de Franca é uma denominação por crer na soberania da igreja,
Não somos uma denominação, meus irmãos, porque nós agimos corretamente. Nós derrubamos o muro que eles quiseram construir aqui em Franca. A igreja derrubou, os irmãos derrubaram, porque esta igreja nunca gostou de muro, nunca gostou de cerca, porque nós tivemos um pastor que também não gostava de denominação, não tinha este espírito denominacional. E eu vou mostrar aqui nesta noite o que é ser uma denominação. O que o pastor Osmar diz o que é ser uma denominação. Na mensagem, por que não somos uma denominação, parágrafo 20. O irmão Branham diz, meus irmãos, que agora a denominação mais antiga e a primeira igreja denominacional que tivemos foi a Igreja Católica. Por quê? Porque foi a primeira que construiu o muro, uma divisão. Eles tomaram versículos da Bíblia e interpretaram estes versículos da Bíblia. Eles tomaram Mateus 28, 19 e formaram uma doutrina acerca disso, chamado Santíssima Trindade. Ao invés de crerem conforme os apóstolos haviam ensinado no único e verdadeiro Deus, Satanás entrou na igreja através de um pensamento e começou a perverter a Escritura, trazer suas próprias interpretações. É o espírito denominacional. Trazer suas próprias interpretações, trazer seus próprios pensamentos, injetar isso na igreja. E então eles criaram uma doutrina que não existe na Bíblia. Santíssima Trindade. Crer que Deus é três pessoas distintas de idêntica substância, que os três são um. Esta palavra Santíssima Trindade não existe na Bíblia. Na Bíblia você vai achar Santíssima Fé, a Santíssima Revelação, lá em Judas. Mas você não vai achar a Santíssima Trindade. Mas eles tomaram um versículo da Bíblia, interpretaram aquele versículo e construíram uma cerca, um muro acerca daquilo. E formaram a primeira denominação que já existiu, que diz o irmão Branham, a Igreja Católica. Ela foi organizada cerca de 300 e poucos anos após a morte do último apóstolo. Depois que o último apóstolo morreu, levou 300 anos para a igreja se denominacionar. Não é como eles creem. Eles tomam a Escritura, que diz, onde o Senhor Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles tomam esta Escritura, falando que eles construíram a primeira igreja, através daquela pedra, construíram um muro, através daquela pedra, sobre esta pedra. Então, eles construíram a primeira denominação que já existiu. Porque eles não tiveram a revelação da Escritura. Quando Jesus diz sobre esta pedra, não era sobre uma pedra física natural ali. Era sobre a pedra da revelação. Jesus estava dizendo em forma simbólica. Que dizeis os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, e vós, que dizeis ser o filho do homem?
todos calados. Aí levanta o irmão Pedro e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ungido, tu és o corpo do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta luz, edificarei a minha igreja. Por isso que na estatura de um varão perfeito, o irmão Brana mostra as 7 eras da igreja, construída sobre as 7 pedras. Cada era foi uma pedra. E a primeira pedra da era da igreja é fé. Sobre esta pedra, Pedro, da fé, sobre esta pedra, Pedro, da revelação, vai construir a igreja durante 7 eras da igreja. Sobre esta revelação. Mas a igreja se denominou porque pensaram no lado natural. Ao invés de tomarem a revelação, tomaram a interpretação e formaram a primeira denominação. Parágrafo 23 da mensagem: por que não somos uma denominação? Membrão diz: Deus lida com indivíduos. Deus trata com indivíduos. Não com denominacional. Não com denominação. Não com grupos. Deus trata com indivíduo. Não com grupos. Diz o irmão Brana: Deus jamais em época alguma lidou com uma denominação. Deus odeia denominação. Por isso, irmão Brana veio para nos tirar das denominações. Por isso a mensagem de João veio para nos tirar da primeira e segunda etapa. Porque Deus trata com indivíduos, fora das denominações. Na mensagem, é sua vida digna do Evangelho? Parágrafos 73 e 74. O Membrão diz: a mesma coisa Martim Lutero. Porque Deus tinha que tirar seus filhos da denominação. Porque Deus não gosta de denominação. Deus não gosta de muro, de cerca, de prisão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o povo, durante as eras das trevas, estava preso dentro de uma denominação, dentro de um sistema, que tinham que crer daquela forma. Se não cresce daquela forma, eram queimados nas fogueiras, mortos nas arenas. Por isso que a igreja matou mais de 68 milhões de cristãos, quando eles não criam como ela cria. Se não creem igual eles creem, eles então chamam de falsos. Se não creem igual a denominação crê, eles chamam de falsos. E eles matavam naquele tempo. E então Deus manifestou Martim Lutero, com a luz da hora, com a palavra da hora. E então, meus irmãos, Martim Lutero veio com a mensagem: o justo viverá pela fé. Aí o irmão Brando diz aqui: a mesma coisa Martim Lutero a viu. O que fez ele? Ele saiu do catolicismo. Mas o que fizeram eles? Depois que Martim Lutero saiu do catolicismo, depois que Martim Lutero morreu, eles construíram uma pequena cerca ao redor. Disseram: nós somos luteranos. É isto.
Parágrafo 74, irmão Brando diz: e então, quando surgiu a denominação luterana, que eles fizeram uma cerca, ninguém entra, ninguém sai, é uma cerca, nós somos luteranos. Por isso, meus irmãos, que eles pregam hoje que o quíntuplo de Efésios é somente aqueles pastores que andaram com o pastor Osmar. Por isso que eles não reconhecem o nosso ministério como que fazendo parte do quíntuplo. Porque eles pregam que o quíntuplo é só eles. Que depois que o mensageiro morreu, ninguém pode mais ser levantado a pastor, só eles. Eles fizeram uma cerca. Indivíduo, fizeram um muro em torno de uma escritura. Ninguém mais pode ser pastor. E começam a pregar para o povo. Depois da morte do mensageiro, Deus sela o grupo. Ninguém entra, ninguém sai. Isto é muro. O Espírito Santo está livre, meus irmãos. Está livre. E nós somos uma igreja livre. Ninguém mais vai crer na mensagem de João. Ninguém mais vai entrar. É porque eles estão pregando, colocando medo nas pessoas. Isso é uma prisão. Isso é denominação. Colocar cerca em torno de algo. Se Deus quiser levantar um pastor hoje, Deus é livre. Agora, quando o mensageiro morre, cai uma praga espiritual, morte espiritual. E denominação é morte espiritual, é fazer uma cerca, um muro. As pessoas pensam, meus irmãos, elas estão tão cegadas, sem luz da palavra, que elas acham que a porta está fechada agora. Depois que o pastor Osmar morreu, a porta fechou. Meu irmão, a porta fechou em 63. Foi lá quando o Cordeiro saiu do trono. A porta não fechou aqui, não. A porta fechou em 63. Quando os selos foram abertos. Se você não está dentro, é porque você não estava dentro lá. Se você não crê, é porque você estava fora lá. Diz o pastor Osmar. Por que nós cremos nos selos revelados, meus irmãos? Por que a pessoa crê nos 7 trovões revelados? Por que a pessoa crê no novo nome revelado? É porque você estava dentro lá. Irmãos, nós já estávamos dentro antes da fundação do mundo. Nós simplesmente estamos manifestando agora. Quando nós ouvimos a palavra, nós dizemos amém. Então as pessoas não têm luz da palavra. O mensageiro morreu, fechou, Deus selou. Deus selou lá com o irmão Brana. Pastor Osmar creu, porque o pastor Osmar estava dentro. A igreja de Franca creu, porque a igreja de Franca estava dentro. Diz o irmão Brana, eu estava lá na cruz quando ele foi morto. É por representação. Isto chama-se, meu irmão, predestinação. Eleição. Eleição. Então ninguém mais pode entrar. E coloca medo no povo. Medo. Fazendo terrorismo. Isso é espírito comunista. Segurando o povo por medo. Bloqueia. Quem é contra o aperta o pé e bloqueia. Não escuta eles não. É medo, meu irmão. Isso é terrorismo. Isso é denominação, querendo prender as pessoas. Meus irmãos, vocês são livres. O eleito não pode ser enganado. Esta noiva não cairá, diz o irmão Brana.
Na mensagem Festa das Trombetas, o parágrafo 199, escute, observe, aqui está uma grande coisa, veja, que coisa, o Espírito Santo foi preso pelas denominações por estes 2000 anos, o Espírito Santo estava preso, durante as eras, não podia operar na sua totalidade, preso por estes 2000 anos, nós descobrimos que ele foi, parágrafo 205, o Espírito, Festa das Trombetas, parágrafo 205, o Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais, por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer, quando veio o sétimo anjo, o William Marion Branham, com a mensagem do entardecer, ele soltou o Espírito Santo, quando ele pregou os 7 selos revelados, quando ele pregou a terceira etapa, quando ele pregou o novo nome, o irmão Branham estava soltando o Espírito Santo, por isso o Espírito Santo não pode ser preso hoje, preso nos pensamentos de pastores, de líderes, que confundem o povo. Diz o pastor Osmar, pregou a mensagem em 2023, escute a mensagem, aperte o play, certo? Escute o pastor Osmar dizendo, são os líderes que confundem o povo, com as suas interpretações, com os seus pensamentos, fora da mensagem. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana de William Marion Branham na hora do entardecer. Apocalipse 10, 1 a 7, era Cristo, aquele anjo forte que desceu do céu, era Cristo, Ele mesmo. Porque o Espírito Santo foi solto com a mensagem de William Branham. Por isso o irmão Branham veio e pregou, porque não somos uma denominação, porque o Espírito Santo foi solto, porque os selos foi revelado. Por isso nós não podemos prender o Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso nessa igreja, o Espírito Santo não está preso em mim. O Espírito Santo foi solto, ele é livre para trabalhar, para pregar, para operar, através de quem ele desejar. Ei, meus irmãos, cada parágrafo que o pastor Osmar pregou, era justamente para esta hora que nós estamos vivendo, a hora da prova, a hora do teste de fé, quando nós somos atacados pelos nossos próprios irmãos, mas nós temos o escudo da fé, nós temos a revelação da palavra, nós aprendemos com o homem certo, durante todo este tempo, meus irmãos, o nosso professor foi o Espírito Santo, através do pastor Osmar. Satanás não pode nos enganar. O irmão Branham, no seu dia, meus irmãos, o irmão Branham diz que
quando Deus começa um movimento, traz uma mensagem, esta mensagem dura por 3 anos. Mombrana fez esse comparativo devido ao ministério do Senhor Jesus, que durou 3 anos e meio. Então Mombrana sempre mostrou para nós que cada vez que Deus envia uma mensagem, esta mensagem ela dura por 3 anos. Depois ela se denomina. Foi assim durante as eras. Agora o Mombrana diz, meus irmãos, na mensagem O Rápito, parágrafo 29, parte C do parágrafo, Mombrana diz: um avivamento corre a terra, e dentro de uns 3 anos fundam uma organização sobre ele, uma denominação dá princípio a uma organização. Porém, se tem dado conta você, agora o Mombrana mostrando o seu dia, Mombrana diz: isto já tem estado recorrendo à terra por 20 anos, no tempo do Mombrana, enquanto o Mombrana estava vivo. O Mombrana diz: isto, o meu ministério, tem estado recorrendo à terra por 20 anos, e não há nada de organização, e nunca haverá. Este é já o fim. O trigo tem voltado de novo ao seu grão, a casca tem se separado do grão, e o trigo tem de permanecer na presença do sol. Nós somente temos que permanecer na presença do sol para amadurecer, meus irmãos. É o tempo da colheita, é o tempo que Deus está separando a casca do grão. A casca vai para o fogo, o grão vai para o céu, para o celeiro. Nunca haverá, por 20 anos, no tempo do Mombrana, enquanto o Mombrana estava vivo, não houve nenhuma denominação pregando esta mensagem, 1ª, 2ª e 3ª etapa. Não houve uma denominação. O Mombrana não fez uma cerca em torno dele, o Mombrana não construiu um muro. Por isso o Mombrana pregou: porque não somos uma denominação. Vai ler mensagem, vai ouvir o pastor Osmar, vai apertar o play na sua casa para ver se aprende. E no tempo do pastor Osmar, no tempo de João, desde o ano 2000, que o pastor Osmar tem pregado essa 3ª etapa, desde antes, 1ª e 2ª etapa, mas sobre a 3ª etapa, desde o ano 2000, até o ano 2023, nunca tivemos uma denominação no nosso meio. Da mesma forma como foi com o profeta, nunca tivemos uma denominação. Por 23 anos, pastor Osmar pregando a 3ª etapa, e ele nunca construiu um muro em torno dele, ele nunca construiu uma cerca, uma divisão entre os irmãos. Pelo contrário, na sua última mensagem pelo WhatsApp, ele não queria que tivesse divisão. Mas estas pessoas, elas formam divisão entre os irmãos, porque eles são denominacionais. Eles falam, meus irmãos, que o tabernáculo Brana de Franca vai se denominar igual o tabernáculo Brana de Jeffersonville. Depois que o profeta morreu, tabernáculo Brana se denominou lá nos Estados Unidos. Aí eles colocam medo no povo. Vocês não têm que ouvir Franca não, porque Franca, depois que o pastor Osmar morreu, Franca vai se denominar, virou uma denominação.
só porque Franca escolheu um pastor. Irmãos, vamos ver por que o Tabernáculo Brana nos Estados Unidos se denominou? Os irmãos sabem o porquê? Porque após a morte do profeta, eles começaram a criar doutrinas que não eram certas, contrárias ao que o irmão Branham ensinou. A própria família do irmão Branham começou uma doutrina chamada de aperto play, lá no Tabernáculo Branham de Jeffersonville. A própria família do irmão Branham começou a formar uma denominação com o aperto play. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Isso não é meu não, meus irmãos. Isso foi o pastor Osmar que pregou. Irmão, aperta o play para nós aí. Aperta o play certo, irmão. Eu quero hoje falar um pouco sobre uma pergunta que foi dirigida ao irmão Branham. Só o irmão Branham devia pregar? Irmão Branham, mesmo em vida, ele era contrário a esta doutrina que só ele devia pregar. Agora você pensa bem, depois que ele morreu, aí vem a doutrina da própria família dele, que é colocar as fitas para o povo ouvir, direto da igreja, cancelando, anulando assim o ministério pastoral. Isso está sendo feito já há muitos anos. E cada dia vai crescendo mais. Você sabe que as coisas boas e ruins, elas se evoluem. Amém, meu irmão. E uma crença como esta... Próprio pastor Osmar mostrando que lá nos Estados Unidos, meus irmãos, foi a própria família do irmão Branham que trouxe essa doutrina que tinha que ouvir só o irmão Branham. Aperta o play. Aquele mesmo demônio lá nos Estados Unidos, aquele mesmo espírito denominacional, está no Brasil hoje. Só que agora ele está camuflado, agora ele está disfarçado, ele mudou o idioma, agora é amassa o play, amassa o play, é denominação. O tabernáculo em Jeffersonville se denominou mesmo, com esse espírito, com essa doutrina, do amassa o play, do aperta o play. Você pode ouvir o irmão Branham o dia inteiro, quando você quiser, mas você não pode anular o ministério do pastor local. Quando você faz isso, é uma doutrina, e essa doutrina não é certa. Você tem que ter um homem em quem você crê, porque Deus se esconde através de pele humana. Deus não se esconde em maquinários, em toca-CDs, em toca-fitas. Deus se esconde no homem. Você tem que crer no homem. Então, meus irmãos, é o mesmo espírito denominacional, do qual eles queriam fazer que a igreja de Franca aceitasse. Mas Deus não nos permitiu. Aperta o play, meu irmão. Vamos ouvir o pastor Osmar. Irmão, isto não é doutrina certa que esse povo está pregando aí fora. Escute o que o pastor Osmar diz. Aperta o play, meu irmão. Só o irmão Branham no púlpito. Apertar o play e ministros e a congregação ter que ouvir. Meus irmãos, se eu
se eu partir antes do rapto, vocês não permitam que essa doutrina também permaneça, vá para frente, de achar que depois vocês vão ter que escutar só eu, vai ter que ouvir meus CDs, como muitos pensavam antes. Isso não é doutrina certa, certo? Irmão Brana tinha os pastores no tempo dele. Meus irmãos, no dia do trono branco, não é a minha voz que vai julgar, será a voz de João. Eles terão que encontrar com esta voz no trono branco. Eles vão ter que dar conta sobre o que o pastor Osmar pregou e ensinou. Estão fazendo tudo ao contrário. Estão formando uma denominação em torno de João. Isto é denominação. Isto é formar denominação em torno de um pensamento. Depois que o irmão Brana morreu, meus irmãos, eles formaram a doutrina do aperto play. Depois que o pastor Osmar morreu, eles formaram a doutrina do amassa o play. É o mesmo espírito. Não tenho medo de perder ninguém, porque não são meus, são os do Senhor Jesus. E diz o irmão Brana que esta noiva não pode ser enganada, ela não cairá. O eleito não é enganado, o eleito não pode ser enganado por um espírito denominacional. Eu ouço o pastor Osmar todos os dias, para mim poder pregar, para mim poder falar o que ele falou. E é por isso que eu creio no que ele falou aqui. Não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Vai ter uma voz do Brasil clamando contra isso. Ainda que essa voz seja minha, porque eu vou ter que dar conta disso que eu escutei. Não permita que isto permaneça no vosso meio, porque não é doutrina certa. Eles falam, meus irmãos, lá depois que o irmão Brana morreu, surgiu a doutrina da ressurreição isolada. Ah, irmão Brana vai ressuscitar daqui 7 dias. Não vamos enterrar o irmão Brana, não, porque o irmão Brana tem que revelar o 7º selo. O irmão Brana tem que revelar ainda a 3ª etapa. O irmão Brana tem que revelar os 7 trovões. Eles não viram. Os americanos não viram a revelação da palavra. Eles não viram. Por isso formaram doutrinas erradas. E estes hoje formam doutrinas erradas porque não viram a revelação. Estão caindo por causa de mulher, por causa de fama e por causa de dinheiro. E então eles formaram a doutrina da ressurreição isolada. A irmã Brana não ressuscitou com 7 dias, é 14 dias. A irmã Brana não ressuscitou 14 dias, é 1 mês. A irmã Brana não ressuscitou com 1 mês, é 50 dias. E eles formaram essa doutrina e estão esperando o irmão Brana ressuscitar até hoje para revelar alguma coisa, quando tudo já foi revelado. Agora no nosso meio, meu irmão, pregador dizendo: irmãos, dia 29 de fevereiro vai fazer 50 dias da morte do pastor Osmar. Eu sei que tem irmãos que querem tomar a ceia, mas meus irmãos, se nós não tomarmos a ceia aqui, tomaremos na glória, porque vai fazer 50 dias, dia 29 de fevereiro, o pregador pregou. O mesmo espírito denominacional, de ressurreição isolada, que formou lá nos Estados Unidos uma denominação, e passou dia 29, pastor Osmar não ressuscitou, porque é um espírito. Eles falam
Tabernáculo Umbanda de Franca vai se denominar como dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, meus irmãos, sabe por que nós não somos uma denominação? Porque lá nos Estados Unidos eles não tiveram a revelação da terceira etapa. Aqui em Franca nós cremos na revelação da terceira etapa. Nós cremos na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, tudo que João pregou, nós cremos. Por isso nós não somos uma denominação. Eles se denominaram lá porque eles não tiveram a revelação e aceitaram essas doutrinas. Mas aqui em Franca não. Aqui em Franca nós cremos em tudo que o pastor Osmar pregou. Por isso nós não somos uma denominação, porque nós temos a revelação. Nós somos aquela a quem Deus falou, irmão Brana, esta não cairá. Meus irmãos, a coisa está feia. Nós temos que seguir o exemplo do pastor Osmar, o exemplo de João. Se eu tenho que imitar alguém, eu vou imitar João, eu vou imitar o pastor Osmar, é o meu exemplo. Agora, pregador que fala que é da terceira etapa, ensinando a sua igreja, irmãos, vocês têm que fazer imitar o Michael Jackson, tem que andar para trás. Dá passinho para trás, tem que andar para trás. Vocês têm que imitar o Michael Jackson. Irmãos, pregador da terceira etapa, de fé para rápido. Isso não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Ensinar a igreja a imitar Michael Jackson. Nós ensinamos esta igreja a imitar o pastor Osmar, a imitar o irmão Brana, a imitar Paulo, a imitar o Senhor Jesus, não imitar um mundano que só andou para trás. Para mim tem pastor da terceira etapa fazendo um passinho no púlpito. Não, meus irmãos, a espada está na nossa mão, e a espada ela é cortante, ela salva e ela mata, depende se você crê ou se você rejeita. Mas em cima do muro você não fica, você tem que tomar a sua decisão. Ou você crê no que João pregou e fica com o que João pregou, ou você desce do muro. O irmão Brand diz: Cristo, o mistério de Deus revelado. Escute isso, meu irmão. A denominação não irá. Presta atenção, já estou terminando. A denominação, Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 435. O irmão Brand diz: a denominação não irá, nunca tocará nisso. A denominação não pode tocar nessa igreja em Franca, e nem a nenhum eleito por todo o Brasil e no mundo. Esse espírito denominacional não pode tocar nos irmãos na África, não pode tocar nos irmãos do norte, não pode tocar nos irmãos do sul, nem de São Paulo, nem da Bahia, nem nos Estados Unidos, ao redor do mundo. A denominação não irá, nunca tocará nisso. Ei, glória a Deus! Sabe por quê? Que a denominação não pode tocar no eleito. Sabe por quê, meu irmão? Sabe? Escute o irmão Brand dizendo: é uma revelação. A igreja está revelada. É uma revelação que veio através do irmão Brana. É uma revelação que veio explicada através de João. Satanás não pode tocar nisto.
na igreja do Senhor Jesus. Nenhum eleito pode ser enganado, porque essa igreja está predestinada a não cair, a não se denominar, meus irmãos. Ela conhece isto. Ela conhece isto. Presta atenção. Também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Porém, esta conhece isto e não cairá. Ela está ordenada, aleluia. Ela está ordenada para não cair. Ela não falhará. Ela está predestinada para isso. Porque não somos uma denominação. Porque fomos predestinados para não cair neste tempo de prova. Quando surgem lobos vestidos de ovelhas, enganando o povo. Mas esta igreja eleita, esta noiva escolhida, ela não cairá, porque ela foi ordenada, predestinada para não cair. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por tua unção neste momento, Pai. O homem não é nada sem o Senhor, simplesmente é carne. E estes livros são letras, Senhor. Mas quando o seu Espírito Santo desce e fala com a tua igreja, meu Deus, já não é mais o homem, já não é mais a letra, mas é o teu Espírito Santo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.